Então, senhor Newton César chamando. Aqui estou, iniciando a gravação. Positivo e operante. Está gravando, foi. E aí, tudo bom? Tudo bem você, cara? Tudo bem também. Então vamos lá, né? Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 97. Uau. E a temática de hoje é a repetição como comportamento do universo. Esses temas são... A gente precisa fazer um programa só sobre os temas, assim, que é bem legal. Vou ajeitar aqui a minha câmera, peraí que tá meio zoado aqui, não sei se eu consigo. Agora foi. Eu também. Ó, vamos lá, né, cara? Bom, na verdade, assim, esse tema ele surgiu por causa do episódio anterior, né? Que a gente estava falando no episódio 96 sobre o ritual como símbolo em movimento, né? E aí aquela ideia, né, da questão do movimento estar representando toda uma simbologia subjetiva, né, no aspecto do substrato da natureza, que é de natureza mental, né? E isso a gente chegou, acho que no final do episódio, falando a respeito da questão comportamental, né? Como isso tem relação com padrões repetitivos, né? E aí eu, né, pensando um pouco mais a respeito disso, acho que até a gente comentou no finalzinho, não sei, que talvez dê um tema, e então foi em cima disso que eu elaborei esse texto descritivo, passei para você, né? E você, na loucura de sempre, acabou aceitando. Primeiro eu digo sim, depois eu leio. Nem sabe o que é. Não, tá bom, vamos fazer, tá bom. Então vamos lá, né, cara? Então, na verdade, acho que a gente pode começar, né, falando justamente sobre o aspecto da ciência, o que a ciência representa, porque por mais... às vezes parece óbvio demais, né? Mas, assim, a obviedade, muitas vezes, ela acaba ficando invisível aos nossos olhos, né? De que é essa questão da ciência ser simplesmente uma forma de você entender o comportamento repetitivo, né, do universo. Aquilo que nós chamamos de leis, né, universais, na verdade, são padrões que se repetem, e pela observância desses padrões você consegue fazer previsões, né, fazer cálculos, né, e a partir daí toda a tecnologia que surgiu a partir dessas observações, desses experimentos, né, em resposta, né, a essa interação com a natureza. Então, tudo que a gente conhece como ciência ou método científico adveio a partir dessa capacidade de observar essas repetições, né? E o quão legal é a gente parar para pensar a respeito desses padrões do ponto de vista de que eles... a gente vive reclamando, ou pelo menos em alguns episódios a gente estava falando dessa problemática da repetição, né? De ser um samsara, né? De você estar viciado, né? Até no ritual, né? A gente falou isso, inclusive, no episódio passado, a problemática ritualística de você ficar viciado nessa repetição e ficar nesse samsara eterno. Por outro lado, né, e que esse é o mote do episódio de hoje, sem repetição também, cara, tudo seria um caos, né? Porque é por meio das repetições ou do comportamento repetitivo que você consegue ganhar estabilidade. E um ambiente estável é onde as coisas vão acontecer, porque se é simplesmente caos, interações aleatórias, onde não há um sequenciamento, né, tudo passa a ser muito complicado de você conseguir manter um desenvolvimento ao longo do tempo, né, sem essa estabilidade. Então, o próprio universo acho que seria completamente instável e as coisas não teriam coesão interna e simplesmente não haveríamos como estar aqui agora, por exemplo, tendo essa conversa. Então, por outro lado, né, a repetição torna-se um elemento importantíssimo para a estabilidade do universo e para que a gente continue, né, de tudo, né, envolve repetição, né, os próprios episódios, nossa, aqui é uma repetição, né, toda segunda-feira. Então, assim, dá para a gente viajar bastante na maionese em relação à importância das repetições, e é sobre isso que eu queria falar com você, né, então, dando aí as primeiras pinceladas nesse quadro que a gente vai pintar aí a quatro mãos, já passo a bola para você para fazer os seus primeiros comentários. Não, muito legal. E aí, te ouvindo agora, me veio a ideia de como é importante ter a repetição e como é importante ter variação na repetição, porque senão seria tudo igual o tempo inteiro, né? Exato. E outra coisa, a gente adora aqui, não que a gente adora, é exagero, mas a gente é muito crítico com relação à participação do ser humano nesse processo inteiro, né? Como ele no seu processo de desenvolvimento muito rasteiro, não passando em níveis elevados de consciência, ele acaba causando mais danos a si mesmo e ao ambiente, à natureza, do que deveria. Mas, às vezes, a gente precisa aplaudir. Então, quando merece aplaudir, a gente precisa fazer, né? É genial
a gente tem que reconhecer que é genial, que a gente, como você costuma dizer, protossímios que caímos das árvores há pouco tempo e estamos andando de celular, sermos capazes de olhar para trás e, caramba, o universo começou desse jeito, olha só, a gente conseguiu detectar essa e essa repetição que a gente coloca como leis. Olha que legal, algumas delas mudaram nos últimos 200 anos, a gente consegue captar e abarca mais porções da realidade. Isso é genial. O ruim é parar aí e falar, não, todo o resto que a gente não consegue entender, tudo aquilo que não segue esse padrão está errado. Tá? Isso é a sacada. Mas, por outro lado, se a gente for dar a mão à palmatória e reconhecer que a proposta inicial era dar uma visão e um entendimento daquilo que é exterior a nós, que se repete na natureza, sem interferência humana na jogada, temos feito um bom papel, temos entendido uma série de outras coisas e suficiente para vivermos bem. É a nossa interferência que nos causou um monte de problema. Então, o problema não foram a detecção dos padrões e nem o enunciado das leis que nos causaram problemas. É como a gente usou isso. Ponto 1. O ponto 2 é, quando entra a mente, a coisa complica, porque aí a gente também quer padrões de repetição no comportamento humano. Quando entra o comportamento humano, algumas coisas se repetem, sim. A parte biológica do corpo, fisiológica, sim. Mas a mente, não, esquece. Ao longo do tempo, individualmente, aí que a coisa fica legal. E aí foi necessário criar outras ciências, que a ciência com C maiúsculo não reconhece, mas que são as ferramentas humanas que a gente tem hoje, antropologia, psicologia, assim vai embora, né? Psiquiatria. Mas é genial a nossa capacidade de poder entender. De novo, esse símio que caiu da árvore outro dia, ele olha para trás, uau, olha só, nós viemos daqui, ó, e vai bater com experiências transpessoais, vai bater com e mensagens de outras criaturas extraterrestres que vêm aqui, olha, alguma coisa bate mesmo, vocês foram longe, hein? Valeu. Não é exatamente assim, mas tá bem, para que vocês chegaram, acabaram de descer da árvore, tá muito bom. Mas tem muita coisa para aprender ainda. Com certeza, né, cara? Bom, eu acho que é importante a gente falar a respeito, né, das coisas básicas em relação a essas repetições todas, né, e como isso interfere na nossa forma, ou na nossa maneira, pelo menos deveria interferir na nossa maneira de entender o papel que nós representamos e entender onde nós estamos metidos, que é a questão, por exemplo, da música, né, cara? Então, se você pegar a música, por exemplo, isso já foi... Inclusive, teve um documentário que eu vi uma vez, cara, falando sobre a música, eu não vou lembrar agora o nome, mas assim, que eles fizeram um experimento simples, um barulho, um ruído qualquer, né? Sei lá, de gotas, assim, o vídeo falava sobre isso, gotas caindo aleatoriamente de água, né, num lago, né? Então, essas gotículas de água eram aleatórias, né? Era um movimento aleatório. Porém, quando você pega esse trecho e você repete, já soa como música, porque você já consegue prever o que vai acontecer depois de determinado sequenciamento, né? Então, o quão importante é essa questão da padronização, porque a partir daí, cara, você consegue, dos padrões repetitivos, né, criar toda uma complexidade musical que hoje em dia nós temos, né? A música é uma coisa que muita gente alega, né, que é uma linguagem universal, né, que se extrapola a questão regional, e é baseado muito em repetições, né? Por mais que você tenha o jazz, que seja um estilo de música onde o improviso, né, seja o mote do estilo de música ali, há um padrão repetitivo presente, né, nos instrumentos, nesse tocar, e de uma complexidade absurda, que surgiu a partir de coisas simples, né, que se repetiram. Então, acho que o mesmo seria válido na hora da gente pensar ou especular a respeito da criação do universo, como que a partir de combinações simples, mas repetidas ao longo de um certo sequenciamento, você não, né? O universo foi capaz de criar toda uma complexidade de coisas de forma a promover a estabilidade, né, cara? Porque o universo é estável, né? Por mais que ele esteja se expandindo e a coisa seja muito dinâmica, por outro lado, há essa questão paradoxal de que, ao mesmo tempo, há uma certa estabilidade ao ponto de criaturas poderem se desenvolver em planetas ou em ecossistemas específicos e ao longo de
né, sabe-se lá quanto tempo, né? Não sabemos se continuaremos aqui, né, como você mesmo diz, né, se sobrevivermos a nós mesmos, né? Mas, de qualquer maneira, foi essa repetição e essa estabilidade, né? Ou seja, que outro tipo de repetição? O sol nascendo todo dia, né? Sempre vamos dormir sabendo que, né, na manhã seguinte vai ter o sol mais uma vez dando a sua volta. Né? Na verdade, nós dando a volta, né, no sol. A questão da natureza, das estações. Então, tudo isso vai dando um certo padrão através do qual a vida vai se adaptando, né? Porque é como se a vida já conseguisse prever, né, realmente um sequenciamento de atos ou de comportamentos do universo a partir do qual você consegue prever e consegue se adaptar, né? Então, é muito interessante, pelo menos para mim, parece muito interessante essa relação da repetição do sequenciamento com a estabilidade para promover o desenvolvimento e o aprendizado, né, cara? Bastante interessante. Não, e aí, putz, te ouvindo, me abre um leque de possibilidades infinito. Primeiro, vamos falar de repetição, padrões de repetição. A parte genética, o que é a repetição do código genético? E como está implícito no plano cósmico do profundo, da consciência cósmica, falhas eventuais que vão dar variações diferentes. Algumas levando, inclusive, à extinção dessa criatura ou trazendo problemas físicos, mentais, intelectuais, mas é do jogo, da variabilidade. É parte do jogo cósmico, né? Ela continuará, se ela for normal, com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, mas uma mudança por aqui mudará a cor, a textura, o tamanho, a elasticidade, uma série de outras coisas. Ponto 1. Segundo, você falou da música. Puxa, muito legal, me ocorreu o quê? Põe um orangotango na frente de um piano e pede para ele começar a brincar. Ele vai produzir som? Vai. Será reconhecido como música? Talvez por aquele pessoal que diga, olha, isso aqui é música contemporânea, que não tem padrões, mas não haverá um padrão. É como se existisse uma forma que a gente considere, olha, o barulho que se faz com as 7 notas musicais dentro desse espectro é agradável, é considerado música. Improvisando ou não, é gostado disso. Transcende cultura, tempo, gerações, impressionante, né? Verdade. Asterisco, contatos imediatos do 3º grau, o contato com as naves era como? Parece que existem linguagens universais, a matemática, os sons, nessas vibrações, e tem que ser audível para as 2 culturas. Sim. E tem esse sequenciamento, né? Porque você vê que no filme o tempo todo eles ficam repetindo. Até encontrar, lembra que eles até ficam tentando, tá um pouco maior, mi bemol, C maior, pum, pegou. E a nave tentando repetir. É muito legal, isso é muito bacana. Isso dá um pano para uma exploração. Cara, fantástico. E você percebe, né, cara, que todo avanço tecnológico que nós temos, né, tudo que nós avançamos em relação a isso tem a ver com esses padrões. Agora, voltando à questão comportamental, que é, na verdade, o tema anterior, né, mas agora fazendo essa transposição para a temática de agora, é uma característica do comportamento, é a repetição, certo? Então, a gente pode especular, como já estamos fazendo há muito tempo por aqui, né, nesse canal, a respeito do comportamento do universo como a manifestação de um universo subjetivo, de natureza mental, de natureza consciencial, porém, necessariamente transpessoal, né, antropomórfica, obviamente, né, quando a gente fala de mente aqui, é o substrato dentro do qual tudo existe, né, inclusive nós, mas a gente tem essa tendência de antropomorfizar tudo, né? Animais, enfim, tudo. E não é sobre isso que nós estamos falando. Mas de haver um comportamento por detrás disso também, né? Como uma forma de repetição. E a outra questão que eu acho que faz sentido a gente também tocar aqui é o quanto que o reino animal apresenta essa característica de repetição através do instinto, né? O instinto ele é muito caracterizado por esse comportamento repetitivo, né? Então você tem dentro, embora acho que não dá para a gente estabelecer aqui uma relação de probabilidades, mas dá para falar com uma certa margem de segurança que o comportamento instintivo ele é bastante repetitivo, né? Um gato vai geralmente agir da mesma forma, um cachorro também, um crocodilo, um elefante tem um comportamento muito previsível, né? Embora a gente pode ter surpresas ao longo do caminho, né? Não dá para bater o martelo, mas geralmente o comportamento instintivo, diferentemente do comportamento humano, ele é bastante previsível, né? O comportamento humano já tem uma série de outras questões que eu queria entrar isso, não necessariamente nesse episódio, mas eu vou falar que eu acho que vai ser a temática do episódio número 100, legal. Que é a questão da autoconsciência. Mas, então,
é o quanto que o universo talvez também não tenha dessa característica instintiva, ou seja, muito do que observamos e teoricamente a gente pode entrar inclusive no terreno vasto, que é o que o nosso velho amigo, né, Carlos Roberto Paz Wells, hoje Verônica Wells, falava a respeito do universo não ter escrúpulos, né? Essa questão de não ter escrúpulos, não porque isso envolva algum tipo de sadismo ou algo do gênero, mas muito mais porque há um aspecto instintivo que não mede, ou que não mensura, e isso o Bernardo Kessler bate muito nessa tecla, né, de que talvez o universo ele seja instintivo por natureza e encontre nas criaturas inteligentes, né, a sua forma de autocognição, né, de autorreflexão, aquela forma de olhar para si próprio, né, de inverter e falar, opa, é isso que está acontecendo, então peraí, então agora eu vou ter mais cuidado, agora me percebendo melhor o que eu estou fazendo, eu vou, ao invés de causar destruição, eu vou zelar por esse meio, né? Isso, de alguma maneira, seria benéfico para a natureza. Então, eu queria pegar mais ou menos essa linha a partir de agora e passar a bola para você. É bem interessante. Te ouvindo agora e depois relendo um pouco o teu descritivo, cara, é fascinante. Vamos lá, como é que eu acho que eu vejo essa história? Profundo, consciência cósmica. Cria esse pacote que a gente está chamando de universo, mas é toda a manifestação que existe para que ele mesmo, vamos chamar ele, pode ser ele, ela, na falta de um pronome melhor, ele mesmo continue crescendo. Existem algumas regras ali dentro, e implícito dentro dessas regras está criação constante, destruição constante, falta de escrúpulo, não tem bom ou ruim, está valendo a jogada, está implícito que a inteligência suja, que a inteligência autorreflexiva suja, que às vezes ela pise na bola e se destrua localmente, que às vezes ela consiga florescer e sair semeando vida por outros lugares, está tudo implícito da forma. Não acredito, e aí vai ser um papo muito legal, porque me veio agora, hein, te ouvindo agora. Sabe quando o pessoal fala assim, olha, todas as tradições dizem isso, pelo menos na parte literal, não há nada que aconteça no planeta que Deus não saiba. Né? Dá uma ideia de previsibilidade, né? Não, está tudo coordenado. Eu acho que perderia muita graça se fosse assim. Eu entendo que estaria tudo no grande pacote. É dentro do pacote de possibilidades e probabilidades, como diz o pessoal da mecânica quântica. Mas não que ele esteja lá olhando, a criatura está, como você falou agora, antropomorfizando, né? Olhando cada ato. Não, isso aqui fez uma boa ação, ponto para ele, isso aqui não é assim. Com certeza não é assim, né? Sim. Tem que estar implícito essa variedade, o erro, o risco, o acaso. O acaso nada mais é do que uma dessas leis que a gente não sabe entender, do movimento browniano, tá? Que a gente está entendendo aos poucos e começa a... Isso é que é legal, a gente foi sacando algumas coisas das mãos de Deus e tem uma explicação científica para isso. Ou, de outra maneira de falar, estamos entendendo algumas das leis de Deus, como Einstein colocava, como Spinoza colocava. Algumas leis de Deus aqui que nós estamos conseguindo decupar. Muitas não temos ideia ainda, né? Entrou na parte humana consciencial, opa, aí entra noutra seara que a gente está começando a explorar agora. Sombras, traumas, consequências. A bioquímica do cérebro determina o comportamento ou o comportamento determina a bioquímica do cérebro? Os dois. Então, não vamos ficar só, não vamos analisar tudo. É outro universo, dentro desse próprio universo. É fascinante. É gigantesco. E, na verdade, né, eu acho que o que é interessante também, cara, e a gente acaba recaindo sobre essa reflexão, que eu acho que é inevitável. A gente fez um episódio lá no comecinho sobre o que era consciência, cara, e eu acho que hoje em dia, eu pelo menos, não sei se você concorda comigo, tenho uma visão da consciência completamente diferente daquele episódio. A gente seria obrigado a fazer um outro agora. Só para completar, eu estava lendo outro dia, tem alguns conceitos que são muito difíceis de cravar uma definição, porque eles são super dinâmicos. Consciência, vida, depressão. É muito fácil dar uma palavra, definição, tá? Mas quando você começa a ver os meandros, você vai fundo, é muito complicado. E eu volto a dizer, é muito bom quando a gente está periodicamente tendo que refazer o conceito e ampliando, porque mostra que a gente está crescendo. Se a gente está parado, isso é uma das coisas que eu tentei conversar com o Carlos Paz / Verônica e não consegui. É muito bom fazer uma unificação conceitual e ter uns conceitos para checar. Mas, se a gente vai crescendo, a gente vai tendo que moldá-los, porque eles vão mudando, porque a nossa realidade está mudando. Não tem que ser uma coisa específica que eu tenho que ficar checando com todo mundo e só vai ser aprovado se bater com a minha definiçãozinha que eu
que eu formatei no começo da década de 90, em 2022 eu quero que aquilo seja válido. Ou pior, algumas coisas até são. Quando a coisa é cristalina, vale, ela resiste, não tem problema. Alguns resistem, mas outras coisas, consciência, justiça, alguns conceitos desses a gente precisa ampliar, porque a nossa realidade é outra hoje. Exatamente. E por isso que eu mencionei, porque justamente o que me parece muito mais razoável agora é da consciência ser aquilo dentro do qual tudo ocorre, na verdade, né? Então, a gente tende a achar, né, através do paradigma materialista, que não, a consciência ela veio aí como um processo secundário, né, ou como um efeito colateral do desenvolvimento do cérebro, e aí, pum, sei lá, de alguma forma a consciência surgiu. Não, estamos falando aqui do inverso, né, do mundo material ser simplesmente a consequência de uma consciência que está no substrato de tudo, né, que é do ponto de vista mental. Então, ouvindo você falar assim, né, de todos os aspectos que você estava levantando, de tudo isso está acontecendo dentro dessa grande consciência, dessa enorme consciência cósmica, onde meio que semelhante aparece um dos mitos de um povo indígena, cara, que eu não vou lembrar agora, que eu também ouvi, de que Deus, para eles, Deus era um ser que dormiu e acordou dentro do próprio sonho e ele teve essa consciência dentro do próprio sonho de que ele estava sonhando, né? Então, é um mito super antigo indígena, mas que, assim, que é bastante interessante desse ponto de vista do idealismo metafísico, de ter esse tipo de representação, né, cara? Mas beleza, tudo bem. Não, legal. E reforça uma das coisas que a gente já falou várias vezes. Toda cultura se acha o pináculo do desenvolvimento, né? Então, quem ficou para trás sabia menos, entendia menos, interpretava muito menos. E não, as culturas primitivas, mesmo com restrição vocabular, mesmo com restrição de entendimento tecnológico, tinham um entendimento da natureza, do entorno e de onde estavam, muitas vezes muito maior do que muitos de nós hoje. Sim. E acho que a gente foi criando isso também, o próprio Yuval Harari, ele menciona muito isso, sobre essas camadas e ficções, né, que a gente vai criando uma em cima da outra, nos afastando da origem, né, porque a gente vai criando essas ficções e no sentido intelectual da palavra, cada vez mais distanciado de nossa essência, de nossa raiz, ao ponto de que realmente fica mais fácil você entender por que essas civilizações mais primitivas estariam muito mais em contato com essa origem, em contraposição a nós agora, estamos muito mais distanciados por causa dessas infinitas camadas construídas umas das outras, com níveis de distorção cada vez piores, justamente por essa falta de reconhecimento dessa consciência no substrato de tudo. E olha só, sabe o que me ocorreu agora, te ouvindo? A partir do momento que a gente foi criando todas essas esferas estruturais e sociais, divisões entre países, estruturação de línguas, nações, países, divisões. Olha o tamanho do cativeiro que a gente criou. A gente nem tem ideia. A gente costuma usar muito esse cativeiro e tributamos sempre a origem à turma do hiperurbanismo, que é genial, se perdeu por aí. O exemplo que eles deram é bacana, mas eu confesso, a minha ideia era sempre um pouco consciencial, mas é muito maior o cativeiro que a gente criou. A gente se aprisionou em sistema monetário, sistema social, sistema mental. A gente está preso e não consegue sair disso em todos os âmbitos. A gente é muito doente em geral, nem percebe isso, né? Nem percebe. E uma coisa também, inclusive, agora, sou obrigado a falar também, tem um episódio sobre, um documentário no Netflix falando sobre o GPS, na criação do GPS, que eu achei muito interessante também, e eles mencionam que hoje em dia, por exemplo, tivesse um colapso no sistema de satélites que coordena todo o GPS do mundo, cara, o mundo entraria em colapso geral, porque tudo está baseado no GPS, tudo, celulares, todos os aplicativos que nós conhecemos, sistemas econômicos, está tudo vinculado a isso. Então, assim, essa é uma camada de ficção que a gente criou e a partir da qual nós estamos completamente dependentes. Então, a partir do momento que isso não funciona mais, estavam falando assim, a gente não vai saber mais se navegar pelas estrelas, né? Ter referências como, né, o Sol e a Lua para se guiar durante a noite, ou marcos terrestres, né, para conseguir andar no meio do mato, se guiar por uma bússola, por exemplo, que são coisas que a gente deixou para trás, né? E quando seria perigoso. Atrás dessas pessoas que ainda mantêm esse tipo de conhecimento para dar. E esse calcanhar de Aquiles, ele é multifacetado. Esse é um, a eletricidade é outro. O sistema financeiro de bits e bytes, que não tem todo esse dinheiro no mundo. Se ele colapsa, como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos funcionar?
Na base do escambo? Basta uma tempestade solar um pouquinho mais forte, né, para dar uma pane geral em tudo. E aí? O filme Presságio? Lembro, acho que eu lembro. Foi um pouco violento, não precisa ser tanto assim, porque foi tudo, né? Mas um pouco mesmo. Não, a coisa é séria, a coisa é muito séria. Mas voltando à questão dos padrões. Mas, cara, então você percebe que acaba sendo bastante importante a questão da padronização, sendo aí o perigoso, eu acho que é importante fazer essa contraposição, o que a gente chamava, né, antigamente, né, da paralisia do paradigma, né, de você se viciar num conjunto específico de repetições, achando que aquele conjunto específico de repetições vai ser sempre o adequado, vai estar sempre correspondendo com a nossa melhor adaptação ao meio. Sendo que não. Mudando-se o sequenciamento de repetições, você muda todo o contexto e você muda o seu nível de adaptação. E isso é válido, inclusive, para os ecossistemas. É válido para as criaturas que vivem dentro dele, mas também é válido para o ecossistema. O ecossistema mudou, você é obrigado a mudar esse conjunto de sequenciamento, senão você está fora do jogo. Né? Então, uma coisa influencia a outra de uma maneira espetacular. É impressionante. Aí você tocou numa ponta que é bem, de novo, outros calcanhares de Aquiles do ser humano, né? A importância e o poder do apego. Como a gente se apega a algumas coisas, principalmente as coisas que nos dão segurança. Então, por que eu vou mudar o paradigma se está funcionando para mim até agora, funcionou bem, e um outro desvio, deixa para lá, empurra para debaixo do tapete, não vamos conversar sobre isso agora, porque eu teria que mudar muita coisa, vamos manter assim. Quando o universo nos mostra o tempo inteiro, apesar dos padrões, está tudo mudando o tempo inteiro, dentro de margens, né? Dentro de escopos, mas a mudança é uma das constantes do universo. Mas não é para qualquer um, implica em você ter coragem para poder colocar aquilo que você sempre acreditou à prova, redefinir, reconceituar, se ressituar em tempo e espaço. Não é fácil para todo mundo, não é fácil. E eu acho que também muita da dificuldade, eu estou lembrando das coisas, eu vou falando, tá, cara? Assim, para não perder o fio da meada. De a gente ter essa dificuldade, porque a gente está tão habituado, é tão predominante, é tão forte o paradigma materialista no nosso sistema de crenças e valores, que a gente tem muita dificuldade em fazer esse caminho inverso. Eu confesso a você, quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei muitíssimo estranho, tipo um cientista como Bernardo Kastrup, né, um filósofo e engenheiro de computação, né, PhD em filosofia, PhD em engenharia da computação, está falando sobre uma questão da consciência se está no substrato de tudo. Então, eu achei, peraí, eu preciso parar para ouvir esse cara, porque, né, o cara trabalhando no CERN, peraí, tem alguma coisa esquisita aí tem, então vamos ouvir esse cara. Mas eu acho que há essa transposição que a gente é obrigado a fazer, de estar entendendo como é que é isso, como é que o universo pode, uma consciência pode estar no substrato de tudo, mas, e aí eu acho que esse é o ponto talvez forte desse episódio, é tentar observar nessas entrelinhas dessa questão da repetição e do sequenciamento, um comportamental, né? Uma coisa que se repete, né? E aí a gente, lógico, pelo ponto de vista paradigma materialista, vai falar, não, simplesmente são leis que existem para alimentar, mas essas leis surgem da onde, né? Estamos falando que a matéria ela é consequência de uma consciência universal, então a origem dela não é a matéria em si, como o próprio materialismo alega, né, que as coisas existem por si só, né? Existe aquilo que é visível aos nossos sentidos, aquilo que é tocável, aquilo que é acessado de alguma forma pelos nossos sentidos, que a gente chama de matéria, mas há algo além disso. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero insinuar em relação a isso é que há uma mente, uma consciência universal que se comporta de determinadas maneiras, né? Pelo menos até onde temos acesso. Você mesmo mencionou, inclusive, no episódio anterior, a respeito da matéria escura, que ainda não compreendemos do que se trata, não sabemos do que é isso, mas pelo menos aquilo que temos acesso, temos observado aí um comportamento repetitivo, uma padronização que, inclusive, nos auxiliou a estar melhor adaptados ao meio, a sobreviver por tanto tempo, né? De ser a espécie que mais conseguiu se adaptar nesse planeta, com todos os riscos que, né, infelizmente, nós sabemos que corremos, mas, por fim, né, ainda estamos aqui e isso foi uma mão na roda. Mas o que eu quero chegar eu acho que é importantíssimo a gente reconhecer nesse comportamental de que há uma consciência cósmica e de que ela talvez seja instintiva, como você mencionou, apelando também para um outro episódio que eu estou preparando agora, que é a questão da simbologia cristã, cara, pegando aquele Deus, né, que eu também já falei isso acho que em alguns outros episódios, aquele Deus bíblico, né, do Primeiro Testamento, que é um Deus raivoso, né, que é um Deus... Yahvé. Yahvé.
descrito como, né, um Deus vingativo, um Deus assim, com um temperamento muito explosivo, etc. Para um outro Deus, depois, em um outro momento, né, no Novo Testamento, mais amoroso, mais consciente, né, mais compassivo, parece ter havido esse desenvolvimento, pelo menos do seu ponto de vista simbólico, tá? É metafórico, obviamente, aqui, né, não, muito pelo contrário de querer ser literal, não estou querendo ser. De como que parece que essa questão instintual veio primeiro, de fato, né? E de que depois a autorreflexão e a autoconsciência foram uma etapa necessariamente posterior no desenvolvimento do universo, também indo ao encontro ao conceito de profundo dos semeadores de vida, que também alega, né, dessa necessidade, não, nessa constatação de que o universo está em desenvolvimento, né? Ele não está parado, ele não está... cai por terra aqueles conceitos que nós temos, né, de que é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Então, assim, eu achei interessante, né, voltar à questão do instinto, de que realmente parece ser uma coisa levou a outra, né? Não, muito legal. Com relação à parte de Yahvé, que seria um bom papo a gente ter aí, que é bem legal, não, é da água para o vinho. Eu me meti a estudar isso daí, não fui tanto quanto o Carlos para outras pessoas, mas uma coisa é o Yahvé do Velho Testamento. Quando entra no Novo Testamento, entra a figura de Jesus. Primeiro, Jesus nunca menciona a palavra Yahvé. Pelo menos nunca é dito. Segundo, Jesus, nos textos e mensagens atribuídas a Jesus. Lembrando que eu respeito todas as pessoas, para mim é humano falando de humano. Coloca Deus na primeira, segunda e terceira pessoa. Às vezes ele é Deus, às vezes ele fala de Deus, e às vezes é o Pai. Mas isso a gente vai conversar lá na frente. Vai você falar disso. Outra coisa que eu acho que é interessante, estava te ouvindo aqui, é bem legal, lembra daquela... Como é que eu posso dizer isso? Um provérbio, não um provérbio, mas você vai entender o que eu vou falar. Quando tem dois peixinhos jovens nadando e chega um peixe veterano, a água está gostosa hoje, né? Aí vai embora os peixinhos, o que é água, né? Exatamente. Esse eu acho que é uma reflexão sobre o nosso cativeiro. A gente não consegue entender. Então, como a gente está imerso no cativeiro material, é muito difícil sair dele. Então, a tentativa do Bernardo Castro de tentar convencer esses cientistas mais radicais de que existe uma consciência cósmica que vem antes, talvez eu acho que seja o segundo passo. Talvez o primeiro passo seja, olha, só reconheça que existe uma coisa chamada consciência. Reconheça que isso existe. Se ela é origem, não, depois. Porque se eles reconhecerem isso, aí eles podem dar o segundo passo, que foi o meu clique. Sabe onde é que foi o meu clique? Não. Qual é a nossa ideia dos padrões de repetição? Se eu juntar ácido mais base vai dar sal mais água aqui em Buenos Aires, em Vladivostok, na Lua. Legal. Isso é ciência pura. Legal? Aí, quando a gente falava de experiências transpessoais, espirituais, eu não via padrões. Eu via as pessoas conversando muitas coisas. Até vinha o que? O Weber, o pessoal da teoria integral? Não. Se eu te apresento 10 mil yogis, e vamos falar que passaram por experiências que material, sutil, causal, testemunhal, não dual. E todos passaram. Caramba, então existe. Claro que existe aqui. Não era acesso, eu não tinha acesso àquilo. Mas ele falou, cara, isso existe há 3 mil anos. É que quem se dedicou a ir lá estudar e fazer? Padrões, os mesmos padrões. Como é que eles verificam? O discípulo vai lá, experimenta, volta. Mestre, aconteceu isso, isso. Bem-vindo ao clube. Exatamente. Volte a estudar, gafanhoto. Volte lá a estudar, varrer o chão. Existe isso. Esse foi o seu clique? Não. Existe um padrão. E aí eu fui ver, e você vai ler todas as tradições, inclusive os cristãos originais, os judeus originais da parte esotérica interna, eles dão nomes diferentes, mas dão estados de consciência fora desse material, eles dão nomes diferentes. Sutil, causal, transpessoal, mas todos. E perfeitamente delimitados. Claro, tem bordas, imagens, até chegar ao não dual. No não dual, não tem espaço nem tempo. Para a gente é difícil conceber. É a mesma coisa que é difícil a gente conceber 5 dimensões. A gente está tão preso no tridimensional, né? Como é que eu concebo 5 dimensões? Né? Mas as pessoas, de novo, uma coisa que a gente bate muito na tecla que é fundamental. Não é teoria. As pessoas experimentam isso. E quando eu comecei a experimentar pouquinhas coisas aqui e acolá, você vê, uau, é muito, mas muito maior. De novo, se esses cientistas com C minúsculo
se derem ao trabalho de experimentarem isso, abrirá a mente deles. De novo, 27 desses cientistas tiveram experiências desse tipo, se consideravam místicos, e o Ken Wilber, no livro que ele escreveu chamado Quantum Questions, ele lista todos eles e mostra. Eles sabiam separar. Uma coisa é a minha física material, que eu defino isso aqui. Outra coisa é a minha experiência. Tanto é que muitos deles iam para a igreja no domingo. Sabiam diferenciar. Ou coisa que hoje é como se fossem imissíveis. Não pode, uma coisa não pode ser outra coisa. E não é, o entendimento está errado. Assim como está errado o entendimento de corpo e mente. Não, é corpo-mente. Não é corpo e mente, corpo-mente. Né? Não é nós e o planeta. Nós e o planeta juntos. Tem um hífenzinho juntando tudo. Né? Exatamente. É muito fácil. O discurso, estamos todos conectados, blá, blá, é fácil. A vivência e a experiência deles é que faz a diferença. E é pouca gente que experimenta, se permite experimentar. E se atrever a ir além da definição. Desculpa aí, falei. Não. É que eu só me lembrei, você falando a respeito desse clique que você teve ao observar, né, que existem pessoas com experiências místicas que apresentam padrões. As pessoas que também fizeram uso de substâncias enteógenas também dizem que há padrões também, apesar da aparente, né, assim, porque a gente sempre fala muito, o nosso famoso ouvir falar, tá, mas não é um estudo, não é uma coisa séria, né, e a gente parte desse princípio, né, que nós, né, já sabemos tudo, já entendemos tudo, né, da mesma forma que a gente acha que está sempre em condições de saber tudo o que está acontecendo, né, e é o efeito Dunning-Kruger, né, aí atuando, ferrando com a nossa vida, de que além dessa, existe parece que durante, isso eu estou falando para você, mas eu mesmo nunca usei, tá, mas assim, os relatos das coisas que eu li já a respeito, existe uma passagem ao longo dos efeitos dessas substâncias, onde há muito ruído, mas passado essa fase desse ruído, você adentra em certas camadas onde há padrões, sim. O Bernardo Kesper menciona, inclusive, um lugar, né? Não dá para a gente mencionar, mas ele fala, eu não tenho outra palavra para definir isso, que é conhecido como o domo. E ele falou que, quando ele conversa com as pessoas a respeito desse lugar, muita gente fala, não, eu conheço, eu já estive nesse lugar do domo, eu sei, já estive lá, eu sei exatamente o que você está falando. Então, peraí, né? Então, estamos falando de uma coisa que extrapola esse julgamento que nós temos, muito, muito infantil, de que se trata de uma coisa aleatória, de o cérebro estar dentro de sei lá, uma tempestade química e provocando coisas completamente sem pé nem cabeça, por uma coisa muito bem estruturada, muito bem consistente internamente, né, em termos de experiência, e inclusive com as pessoas relatando que, vivenciando essas experiências lá, seja lá onde esse lá for, voltarem com um senso de realidade de lá muito mais forte, uma realidade muito mais real, que é geralmente esse o testemunho que eles dão, do que a realidade vivenciada aqui. Né? Exemplos. Mesmo na loucura indiscriminada que foi o começo do uso do LSD nos Estados Unidos, né, depois, antes da proibição total, eles já descreviam coisas muito similares, mesmo variando as pessoas, as origens, a dosagem e tal. Quando a gente fala assim, psicodélico, a imagem que vem para as pessoas é muito padronizada, é a mesma coisa. Se a gente vê algum desenho, olha, isso daí a gente mesmo reconhece, existiu esse tipo de coisa. Imagina agora, com várias pessoas ao mesmo tempo, conscientemente fazendo esse tipo de experiência. Elas descrevem, claro, cada uma com seu matiz, cada uma com a sua capacidade de entendimento, mas os padrões estão lá. Inclusive, elas são muito claras em dizer, naquele ponto em diante, o espaço-tempo não existia. Aquele ponto ainda tinha tempo, ainda tinha espaço. Aqui todas descrevem isso, todas, e desde sempre. Porque a gente começou a lidar com a parte das substâncias químicas recentemente, mas com as plantas, isso aí tem dezenas de milhares de anos. Esse pessoal já reportava isso lá atrás. E como você mesmo mencionou sobre os meditadores profissionais, né? Você pega aí o brahmanismo, o hinduísmo, o budismo, como formas de você lidar empiricamente com a mente ou com a consciência, né? Já tem experiência aí, pelo menos 3.000 anos a gente pode mencionar, né? Com uma grande margem de segurança, também passando por experiências padronizadas, onde há um reconhecimento, tanto é que o mestre fala ao discípulo, né? Justamente, passe por aqui, por aqui, por aqui, que você vai reconhecer. Então, o quão importante é a padronização, né, já que esse é o tema aqui, do ponto de vista de reconhecimento, porque se você tem apenas o ruído, apenas movimentos aleatórios, não há reconhecimento algum, não há sequenciamento.
e não há estabilidade e organização. Então, a partir do momento que existe estruturação, existe organização, padronizações e repetições sequenciáveis, você consegue estabelecer um relacionamento com aquilo de forma a se desenvolver ao longo do tempo. Então, isso, da mesma forma que acontece no universo físico, por assim dizer, né, da forma que normalmente nós chamamos dentro do paradigma materialista, também é possível estabelecer um movimento inverso em relação à viagem para dentro, né, do ponto de vista da meditação, do ponto de vista do uso de substâncias enteógenas, onde você percebe essa padronização saindo do universo material, indo para a consciência, sim, onde a gente, num primeiro momento, por uma forma muito desavisada e muito apressada de querer dizer, não, isso aí é só, sei lá, viagem mental, viagem na maionese que você está apresentando, não, além desse ruído que deve haver, existe, parece que uma certa padronização de coisas a serem possíveis, que sejam possíveis de serem vivenciadas, com a orientação correta, né, com a indicação correta, você pode chegar lá, sim, e reconhecer esses padrões. Você fez outra coisa. Esse pessoal que trabalha nesse tipo de coisa há milhares de anos e milhares e milhões de pessoas hoje, dizem, existem vários eus que dá para experimentar todos eles. O eu egóico é o que a gente está mais familiarizado, mas existem os outros eus. E dizem mais, o estado búdico, iluminado, não dual, ele não é um limitante, é o que a gente sabe hoje, ele vai embora, a gente vai embora, como individual e como cultura, vai embora, basta ir e experimentar. Se você vai saber colocar em palavras, decodificar, definir, é outra história, mas os padrões básicos de vivências dos próprios eus são super coincidentes, desde sempre. É que mudava o nome. De novo, você lê Bhagavad Gita. Algumas pessoas, tá aqui claramente uma guerra nuclear. Está aqui a descrição das coisas. Padrões, destruição. Tem uma linguagem velada também. Por quê? Tradução. Sempre que a gente traduz, a gente perde algum pouco do material, mas o simbolismo da coisa. Como é que eu vou descrever uma coisa para a qual eu não tenho ainda entendimento e eu estou vendo? Eu vou criar linguagem simbólica, que é o papo da linguagem do papo da semana passada. É assim que é o jogo. E quando uma pessoa vivencia, na hora, se ela leu, ela reconhece. Se ela não leu, ela descreve, é fácil comparar. A gente compara. Exatamente. Genial. E fica cada vez mais evidente assim o quão importante é a padronização para a estabilidade do universo, para a gente estar aqui conversando essa possibilidade, né, de estarmos vivendo, passando por essa experiência fantástica. E o problema, na verdade, não são os padrões, mas é o nosso... E aí, mais uma vez, a gente tem que é obrigado a apelar para o budismo, é o nosso apego a determinados padrões. O grande pulo do gato é ter esse livre trânsito entre esses padrões. Não, eu posso pular de um padrão para outro. Eu não preciso ficar vinculado a um especificamente, a um nível de comportamento. Não, esse é apenas um dentre, sabe, sei lá, quantas combinações possíveis de padrões. Então, esse que é o grande pulo do gato. Você ter essa flexibilidade para transitar, para navegar nesse universo de possibilidades, onde há padrões para tudo quanto é lado, mas, cara, esse que acho que é o grande, talvez a maior experiência que nós podemos nos submeter, é a nossa capacidade de estar extrapolando esses vínculos, né, nos libertando dessas amarras, para conseguir experimentar todos esses níveis, né, esse espectro que existe de experiência, para além, muito além, inclusive, né, do nosso paradigma materialista. Né? Em outras palavras, sermos autênticos exploradores, né? Com a ideia de explorar, entender, para o bem pessoal de todo mundo. E para os cientistas materialistas aferrados, a mensagem, eu continuo achando cara, existe já material para você trabalhar. Exemplo, vamos falar sobre telepatia. Na matemática, o que a matemática diz que seria aceitável de número de acertos para um determinado caso? De cada 10 cartas, a pessoa acertar 7. Você aceita? Eu aceito, legal. Então, vamos lá. Olha só, tem 3.000 trabalhos científicos que mostram que pessoas estão acima de 70%. Isso não é relevante? Então, isso já existe. Eles se negam a ver. Então, o que a gente faz? Legal, tem 3.000. Tem 10.000 que mostram que a maioria das pessoas diz que é furado. Legal, eles dão mais ênfase ao que é furado. Aqueles que a gente descobre que é fraude, claro que vai chamar mais atenção. Eu descubro um cara que é fraude, que tenta manipular, e eu uso isso para desqualificar todo o resto. São os vieses, né? Clássico nosso aqui. Né?
Clássico. Bom, Então, a gente poderia estender isso até para ufologia, por exemplo. tudo, para tudo. Então, qualquer caso de paranormal, existem já dados. Muita gente em laboratório se debruçou, existem casos. Ah, mas não vale para todo ser humano na Terra. Essa não é a discussão. A discussão é, isso existe? Sim, existe em algumas pessoas. Por quê? Ah, vamos sentar juntos, vamos tentar decifrar. Mas não pode desqualificar, não existe de jeito nenhum, porque a maioria não detém esse poder. É certo que a maioria não detém esse poder? É certo. É certo. Mas aquela história, se um de nós, se um dos 8 bilhões de seres humanos estão tendo alguma coisa, vamos investigar. Vamos abrir o arquivo para investigar. Já vale a pena. E nós estamos falando de fenômenos que acontecem com milhões. Pois é, e o que não seria justamente a visão materialista, né, ou o paradigma materialista, justamente um apego acirrado a um conjunto de padrões que se repetem, né, e desvinculando necessariamente, né, ou refutando de forma efusiva todos os outros tipos de padrões repetíveis, né, porque você tem esse viés, esse olhar de que não, isso não pode existir, isso não pode estar acontecendo. Como eu te falei, eu tive a sorte de cruzar, as coisas caem no meu colo, eu sou muito sortudo, então eu me meto por aí. Então, hoje eu estou participando lá da Comissão Galileu, do Instituto de Budapeste, tudo o que é isso? São cientistas que colocam a consciência no meio da jogada. Eles dizem, a gente não sabe onde entra na equação, mas faz parte da equação sim, e a gente está investigando, ponto. Alguns vão dizer assim, olha, eu não me sinto confortável para colocar isso agora. E sabe o que eu pensei? Legal, cara, fique na sua. Continue explorando isso que você se sente bem, essa seara, mas não desqualifique os outros que estão. Eles não são menos cientistas que você, ponto. Segundo, tenha em mente que você pode estar limitando a sua capacidade de entendimento por essa decisão sua. Mas se é isso que você quer, tudo bem, é compreensível. O problema é que eles ainda têm muita voz. Por quê? Porque eles estão na base do cativeiro. Eles têm o suporte do cativeiro para dar para eles. Agora, ele está ruindo, tem cada vez mais furos nesse cativeiro. Não está dando conta. A materialidade não nos trouxe felicidade, para começar. Não nos trouxe um progresso científico e humano, sim. Dobramos a capacidade de vida, a expectativa de vida, sim. Somos mais ricos, sim. Quantos de nós? Dos 8 bilhões, quantos vivem bem? Então, esse é um fracasso. É um beco sem saída, né, cara? Não vai ter jeito. Né? Então, a gente vai ser obrigado a ter que rever isso. Não tem por onde, né? Agora, tem os retardatários, né? Eu imagino isso muito como se fosse aquela curva da adoção de tecnologia, sabe? Você tem o early adopters, né? Você tem depois a grande maioria das pessoas mais ou menos no meio. Você tem os retardatários que demoram a aceitar as coisas, né, cara? São os mais tradicionais que demoram a conseguir perceber que, opa, o mundo mudou, o universo mudou. Está na hora de eu fazer uma mudança. E usando a metáfora, como o trem continua andando, eles vão ter que estar no vagão. Só que lá atrás. Isso sem entender. Então, haverá um vagão para eles, olha, você vai ter que estar aqui. Então, sei lá, não pergunte por que botar cinto, coloque o cinto. É mais ou menos assim. E aí tem a parte mais legal. A elite esclarecida, a elite intelectual, espiritual, é que vai ser responsável por fazer decantar, que é o 100º macaco. Quanto mais pessoas chegarem lá, maior vai ser a pressão para ela decantando e fazendo mais gente vir. Porque a ideia é atrair, tem coisa que atrai as pessoas. Não dá para trazer pelo cangote. Nós não fomos lá pelo cangote, ninguém nos forçou. É uma coisa que tem que vir de dentro para fora. Essa parte de desenvolvimento pessoal é de dentro para fora. Não dá para botar um revólver na cabeça, cresça espiritualmente. Não vai. Isso não dá para fazer, infelizmente. Mas o que é interessante, cara, é que usando esse ponto de vista dos retardatários, como, enfim, os mais tradicionais, os que demoram mais a aceitar que o mundo está mudando e que não podemos mais continuar a pensar da mesma forma. O Bernardo Kessler menciona sempre de um cientista, porque ele faz muito debate, dá muita entrevista, né, cara? E teve um desses debates que ele tinha lá um cientista super tradicional dizendo que a consciência não existia, né? E ele fala, temos aqui, no máximo do espectro da diversidade humana, uma consciência negando a si própria. Ele fala assim, porque a pessoa está dizendo que consciência não existe, você tem uma consciência dizendo que eu, né, como essência, como a forma mais primária de experiência que você possui, que é o fato de você estar testemunhando algo,
negando a si próprio. Então ele falou que é um nível de loucura assim máximo que ele pode conseguir entender, né? E tem que estar no trem, né? Então a gente coloca lá no vagão, você é bem-vindo, cara, porque você é humano como nós, a gente entende. Já fomos assim, a compaixão, já fomos assim. Entra no trem e na viagem, que é longa, a gente vai tentando crescer. Aquela ideia do cogito ergo sum, ao invés de penso logo existo, tenho consciência, portanto existe uma outra interpretação. E é claro isso. De novo, isso também daria um belo de um papo, né? Ser humano é uma criatura paradoxal por definição. Nós somos o paradoxo universal. Então, é compreensível que a gente se perca, se ache, se perca, se ache, se perca, se ache. É normal, é do jogo. A única aqui que sabe que vai morrer, só não sabe quando. Sabe da existência da dor, morre de medo dela. Tem medo do real e do irreal. Cria medos, cria fantasmas, carrega projeções, introjeções, traumas, uma série de coisas. Como não ser paradoxal viver num mundo desse? Um lado eu olho, busca a felicidade, mas passa a vida inteira infeliz. Exatamente. E você me fez lembrar do Descartes, cara, falando do jeito que você falou, pode ser que a gente tenha surgiu um episódio a partir daí, cara, fazendo uma reinterpretação da famosa frase penso logo existo, cara. Porque acho que dá para viajar um pouquinho na maionese usando o paradigma do idealismo metafísico aí. Então, isso, de novo, é releituras a partir de crescimento e entendimento maior dessa realidade que está aí e que a gente está conseguindo captar cada vez um pouquinho mais. A gente está entendendo um pouquinho mais como é que funciona o jogo cósmico. Alguns dos padrões, algumas das leis. Não podemos cair na armadilha que cai quase todo mundo. Agora sim eu entendo o jogo. Agora, não. Eu entendo parte das regras do jogo. E o mais interessante, né, cara, que você está falando de parte das regras do jogo, que eu acho que é isso mesmo, é você achar que só essas regras do jogo aqui estão, que merecem respeito, né? Ou que merecem serem ouvidas. Peraí, e as outras? Não tem outras regras que a gente nem tem ideia. Exatamente. Então, esse apego, né, assim, quase doentio a uma série de padrões repetitivos, né, uma série de sequenciamentos que é o que a gente denomina de realidade consensual, né, de que é isso apenas que existe, e para todo o resto você simplesmente ignora, né? Uma informação que viola tudo aquilo que você aprendeu, que não é previsível do ponto de vista daqueles sequenciamentos que se encontram dentro daquele conjuntão, né, que corresponde com a totalidade da realidade consensual. Você fala, não pode existir. Vou ignorar, vou simplesmente, né, dizer que é viagem na maionese desse povo aí, que não tem o que fazer, ou enfim, desocupados, seja lá o nome que você for utilizar. Muitas vezes, inclusive, quantas pessoas já não foram julgadas, né, no mau sentido mesmo, em relação a estarem trazendo essa nova forma de entendimento da realidade, mas justamente por causa desses vieses acabam sendo decepadas e não permitindo entrar no cativeiro, né? Provavelmente, a gente sabe, gerações e gerações foram, as bruxas foram todas decapitadas, né? A Inquisição fez um trabalho genial em interromper por séculos um processo de iluminação e entendimento. É do jogo, de novo. A gente se sente muito confortável com a repetição, com a padronização. Qualquer coisa que saia disso nos traz essa insegurança. Então, por isso que é tão bem sucedido o materialismo, porque ele me dá essa causa e efeito legal, bacana. Enquanto eu estiver nesse jogo, eu sei. Inclusive, eu invento coisas para mim. Efeito ruim, a causa foi ruim, a culpa é minha. Sem problema, não. Ou então põe a culpa em alguém. Eu terceirizo. Alguém é culpado. É confortável. Sair dessa esfera, assumir responsabilidades, ser co-participante, porque esse termo também ficou um daqueles meio padrões, né? Co-criação, tal. Existe, mas ficou... É como... Chavão, né? Um clichê. Mas, sim, tem a sua cota de responsabilidade, sim. Se você fizer ela mal, causará danos para você e para a coletividade, né? Inclusive um dos simbolismos, uma das metáforas que eu vou utilizar para construir esse episódio aí, que é justamente a ideia de Jesus Cristo, né, cara? E ele pregado na cruz, essa simbologia, do ponto de vista que eu nunca havia parado para pensar,
Mas, ao ler o prefácio de um dos livros do Bernardo Kastrup, ele menciona isso, eu falei, caraca, velho, nunca tinha parado para pensar a respeito disso, mas não vou adiantar, não, vou deixar esse mistério aqui para o povo que quiser ver depois. Mas recai nisso que eu mencionei agora para você, de você ter um elemento ali de fora, querendo passar uma mensagem para as pessoas não entenderem, né? Você crucifica um cara no final das contas, e disso você parece que você tem um processo, a partir do princípio de que, de fato, Jesus existiu esse tipo de punição, e o ser humano ali se encontrava nessa condição, tá, beleza, mas a questão simbólica também está ali presente ao mesmo tempo, concomitantemente, né? Então, reforça muito essa ideia de que essa consciência universal, ela é o substrato dentro do qual tudo ocorre, inclusive as questões materiais mais banais, né, ao ponto de você crucificar esse cara que estava com uma mensagem diferente da realidade consensual da época, muito provavelmente está diferente até hoje, né, é diferente até hoje, né, da nossa realidade consensual nos dias de hoje, e acabou tendo uma imagem fixada que muita gente entende do jeito literal, mas aí nesse episódio eu vou querer explorar os aspectos não literais, os aspectos simbólicos dessa imagem, entre outras, de a gente estar preso nesse cativeiro e não deixar que nada que seja diferente desse cativeiro penetre aqui e tenha uma influência o suficiente de quebrar as coisas desse cativeiro, porque atuamos também apelando para o filme Matrix, né? Daquele jeito que as próprias criaturas que vivem presas dentro da Matrix vão ser as que mais vão lutar para manter dentro dessa prisão, né? Então, eu acho que recai um pouco também nessa história de Jesus Cristo, mas de outros personagens históricos /religiosos também, muito disso aí, de que realmente estavam falando uma língua que o povo não estava afim de ouvir. Não, imagina. Aí depois você pega, abre o leque e pensa nas criaturas espirituais que atuam aqui, nas criaturas da natureza que atuam aqui, e as melhores, as nossas favoritas, os extraterrestres que atuam aqui. Que tipo de linguagem eu vou usar para conversar com esse tipo de criatura que tem esse tipo de entendimento, né? Olha só, o pessoal da teoria integral eles dizem o seguinte, que como você tem níveis de consciência, para a mesma realidade você vai interpretá-la diferentemente de acordo com o seu grau. O degrau da escada que vai te dar altura para você enxergar. Então, é a mesma coisa, mas a gente tem o próprio simbolismo que está por trás, ele pode ir muito além para quem souber entender. E olha que loucura. Eu estava falando de Jesus e tal. O quanto foi criado através de uma coisa, a gente parte do princípio que existia uma intenção por trás daquela criatura, né? Tudo indica que sim. Nós temos feito, nos últimos 2000 anos, cada um de nós tem dado a sua pitada. Eu acho que era assim, eu acho que era por lá, eu acho que é por aqui e tal. E eu acho que muitas vezes nos aproximamos mais dessa verdade que estava por trás de tudo isso, a verdadeira intenção. Muitas coisas nos afastamos. Algumas delas nós sabemos claramente que está longe dessa mensagem. É claro, não, ele não quis isso, certeza que ele não quis isso. Outras nos soam melhor. Mas, de novo, todos nós estamos tentando dessa interpretação, que é legítima. Ela só é problemática quando ela fica estanque. Olha, é isso, e aí é o cerne do fundamentalismo. É isso e nada além disso serve. E isso é que nos bloqueia o diálogo, a continuidade do crescimento e tal. A gente se limita muito nisso. E só para terminar, a quintessência do nosso problema é esse. Legal, estamos vivos, sabemos que vamos morrer. E daí? Para que serve a vida? Que, de novo, uma das coisas que eu percebi também é talvez um dos aspectos mais mal resolvidos que a gente tem. Qual é, afinal, o sentido da vida? E ninguém responder. Por isso que tem tantas linhas filosóficas e tantas linhas religiosas. E a própria ciência. Qual é o sentido da vida? A ciência, a vida é um acaso. Legal. Até por isso ela já dá um sentido para ela. Mas como nós não temos uma resposta que nos conforte a todos os 8 bilhões, perambulamos, exploramos, tocamos. E se você parar para pensar que, de repente, se estamos imersos em uma grande, enorme consciência cósmica, estamos falando aqui desses padrões repetitivos, mas existem níveis de padrões que se repetem mediante determinadas circunstâncias,
dessa grande pirâmide de Maslow, entre aspas, que você mencionou, que é o pessoal da teoria integral, que estabelece esses níveis de comunicação com os diferentes padrões de consciência que existem por aí. O sentido da vida, cara, pode ser muito, muito bem maleável. Ele pode ser, assim, olha, vai ter o sentido que você conseguir absorver. E não, na verdade, um sentido único para todo mundo, não, vai ter aquele sentido que você consegue absorver com a sua capacidade atual, cara, e isso pode mudar amanhã, depois. É isso que o pessoal da teoria integral fala. Para cada nível de consciência vai ter um, e todos são legítimos, e todos passamos por todos. Todos começamos da casa 1. Os poucos de nós que crescemos saímos da casa 1. Muita gente fica na casa 1, 2. Mas nós que olhamos, temos que olhar para baixo com essa compaixão de viemos de lá e para passar no portão lá na frente, temos que levar todo mundo. Não adianta eu ir sozinho. Não vou. Por quê? Porque tem esse entendimento de que somos essa mesma fagulha. Lá no não dual, nós somos essa consciência cósmica. Nós somos aquilo. Então, tudo tem que passar. Vocês já são iluminados, você já é iluminado. Tira o véu, você já está lá, né? Exatamente. É genial. Oh, cara, que pena. Já acabou. Não teve jeito. 1 horinha. Valeu, cara. Então, eu queria aproveitar para agradecer você mais uma vez aí pela sua participação sempre impecável. Pedir para as pessoas se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, fazerem os seus comentários. E é isso, cara. Então, a gente se encontra na próxima segunda-feira, né? De forma padronizada, sempre às segundas-feiras, às 3 horas da tarde, né? Depois a gente, lógico que esses vídeos são gravados, né? E depois a gente sobe eles para o YouTube. E é isso daí, cara. Um grande abraço. A gente se vê no próximo encontro. Até mais. Beleza, Roberto. Grande abraço. Tchau. Até mais. Tchau.